Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Líderes no nosso canal AIBA Vozes do Agro. Se você já está aqui nos assistindo, já aproveita, já se inscreve no nosso canal e já compartilha também, não só esse conteúdo, mas também os outros conteúdos que estão aqui no nosso canal AIBA Vozes do Agro. Bom, no Entre Líderes a gente vai falar sobre crédito, financiamento e oportunidades e o nosso convidado é o gerente-geral da agência de Correntina aqui da Bahia, Ticiana Reis. Nós estamos no estúdio de vidro, aqui dentro da 20ª edição da Bahia Farm Show, que acontece em Luiz Eduardo Magalhães. Seja muito bem-vindo aqui, seu Ticiano, para falar um pouco para a gente sobre linha de crédito, que o agricultor quer muito saber e precisa, né? Porque para crescer, precisa ter crédito. Não basta só tecnologia e inovação, mas é preciso também ter acesso a linhas de crédito. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade aqui e é um espaço maravilhoso, né? Na verdade, é inovação, combina direitinho. Gostou aqui. Do nosso estúdio? Gostei do estúdio aqui. Dá pra gente ver a feira toda. Dá pra aqui ver passando. a feira toda, né? E a gente é um palco de inovação e vocês estão se juntando a essa inovação. Muito bom, parabéns. Obrigada. Então, a gente vai falar um pouco aqui. Eu tenho uma frase que eu vou começar aqui o nosso bate-papo. A seguinte frase: se o agro cresce com tecnologia e infraestrutura, ele também cresce com crédito. Então, como garantir recursos para continuar, para você, agricultor, continuar investindo? Eu diria que é uma palavrinha que está se trabalhando muito, mais intensamente no país precisa, chama planejamento, né? Então, as linhas de crédito já existem, mas nós temos uma região muito dinâmica que você trabalha o ano todo. Então, como os produtores aqui, nós temos uma região com 6 milhões aqui agricultáveis, 2 milhões e 800 em produção, e você tem aproximadamente 8% que é irrigado. Então, você tem uma capacidade de crescimento muito grande ainda. Então, mesmo com todos os bancos que atuam aqui, o Banco Nordeste é um dos principais parceiros do agro aqui na região, essa fonte de recursos ainda é muito pouco aqui para esse crescimento do agro. Então, aquele produtor que se organiza não só para o financiamento, mas no sentido dele procurar uma eficiência maior, porque a tecnologia ela ajuda. Mas se você não tiver aquela organização, até para o banco entender sua necessidade. Então, eu diria que hoje o fomento ele é necessário, cada vez mais, mas precisa de um planejamento maior também para que o produtor consiga multiplicar esse recurso. Bom, e hoje quais são as linhas de crédito mais atraentes, aqui, o que o agricultor consegue e que é viável que ele possa utilizar? Bom, pra vocês terem ideia, nós trabalhamos com o FNE, é um fundo constitucional que foi criado na Constituição, né, de 1988, começou a operacionar em 1990. Esse ano tem um faturamento aproximadamente de 50 bilhões, né? E aí desde o início foi para infraestrutura, só que o carro-chefe hoje aqui na região é custeio agrícola, né? E esse custeio é interessante porque tem muito banco que ele trabalha o seguinte: olha, eu chego no banco, eu financio para a compra da semente, depois eu vou comprar o adubo. No Banco Nordeste não, a gente financia o ciclo todo. Então você chega no banco hoje, você pode chegar em março, por exemplo, você pegar o recurso, você plantar em novembro. E isso é uma grande vantagem. Por quê? Porque você no primeiro semestre você consegue comprar o adubo com preço mais baixo. Então você consegue, como eu falei, se você se planejar, você consegue fazer de uma forma daquele recurso multiplicar. Você pegar um custo mais baixo, você já garantir aqueles fertilizantes, as sementes, né, para a safra. E esse é o carro-chefe que nós temos hoje, o custeio agrícola. As taxas de juros? Em torno de hoje nós temos em torno de 8,30 até 10,20, dependendo do porte do produtor. Essa categoria vai do pequeno produtor até o grande produtor, né? Então, essa graduação é quanto maior o porte, maior a taxa. Mas eu diria que essa taxa que nós trabalhamos no Banco Nordeste, ela está muito competitiva, né? Nós temos banco aqui trabalhando na faixa de 18%. Na verdade, se rodar a safra com 18%, é uma taxa muito alta. Se levar em consideração que você tem um preço da soja em média a R$120 a saca, então para o produtor realmente nesse custo de 18% fica difícil. Mas o Banco Nordeste não, ele tem uma tradição dessa taxa de juros e é importante a gente colocar até para o produtor. Tem uma lei, e se você pegar, por exemplo, o BNDES, que é um banco federal também, que é o principal banco que tem um orçamento muito grande. Essa taxa que nós trabalhamos por lei é 75% mais baixa do que a do BNDES. Então, se é mais baixa que a do BNDES e os outros bancos trabalham com recursos captados no mercado,
Então, essa é a explicação por que o Banco do Nordeste oferece uma taxa mais baixa. Esse recurso que nós trabalhamos, qual é a fonte? Ele é oriundo de imposto de renda e de IPI. Então, há uma renúncia fiscal do governo. A lei que foi criada, o Fundo Constitucional, permite essa renúncia fiscal. Então, é por isso que ela dá uma competitividade, mas, por outro lado, também exige que o banco, na hora da aplicação do recurso, essa seletividade dos clientes, você identificar os clientes para saber quais aqueles que estão com preparo, quais aqueles que estão mais adiantados nessa organização, nesse gerenciamento. E aqui na região, é uma coisa interessante para colocar para vocês, a nossa adimplência aqui é mais de 99%. Quando a gente vê o pessoal falar de RJ, é o caso mais raro que acontece RJ. Que RJ é recuperação judicial. Recuperação judicial, que é... Porque né? tem gente aqui que também não é do agro que está no nosso canal também, porque esse é o intuito do canal AIBA Vozes do Agro, é fazer essa integração aqui, não só dessa comunicação para dentro do agronegócio, mas também para outros setores. Exato. Então, quer dizer, essa adimplência alta motiva o banco cada vez mais trabalhar aqui. Então, nós temos o custeio, outro carro-chefe, que é aqui a vitrine aqui da Bahia Farm Show, que é máquinas e equipamentos. Então, nós temos um cartão. Antigamente, a pessoa chegava no Banco do Nordeste, você dava entrada na proposta, fazia o projeto, ia para uma central, enfim, você demorava 6 meses, é capaz de, na próxima feira, você estar tramitando ainda a proposta. O banco revolucionou isso aí. Então, ele criou um cartão virtual, que fosse um cartão de crédito. Você faz o cadastro, você gera um limite de crédito. Uma vez que aquele limite de crédito for aprovado e liberado, você pode utilizar aquele limite para a compra de qualquer máquina que esteja cadastrado, o fornecedor cadastrado. O cadastramento é simples. Se você, por exemplo, tem um fabricante aqui na feira e ele não é fornecedor para o cartão BNB Agro, ele pode simplesmente entrar na página lá e se cadastrar. Então, o produtor com esse cartão, ele tem um poder na mão. Ele pode simplesmente chegar e decidir a hora de fazer a compra. Essa é a grande revolução. Então, aqui já tem agricultor com esse cartão na mão, já passeando na feira para decidir. Para decidir. A questão maior é as revendas aqui, eles normalmente procuram a gente todo ano. Esse ano, como é que está aí o cartão BNB Agro, né? Quando a gente fala, está tudo funcionando direitinho. Então, a missão deles é justamente chegar, convencer o produtor a tomar a decisão agora, da compra. Porque antigamente, quando nós tivemos a pandemia, teve essa situação realmente de falta de máquinas, porque teve realmente toda a questão que afetou toda a economia. Mas hoje em dia não, voltou o que era no passado. No passado você chegava numa feira aqui e muitas vezes a pessoa esperava uma melhor condição, terminar a feira para pegar um preço menor, né? Hoje ele faz isso, sabendo que tem a máquina, mas ele tem o cartão com esse limite, que aí ele decide essa hora. Isso é que é importante. Quer dizer, ele pode pegar uma promoção aqui de uma máquina, mas se ele for procurar o banco, pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses no convencional. Se ele tem um limite, não, na mesma hora ele pode fechar o negócio. É isso que dá um volume muito grande de vendas aqui. Lógico que tem outros players no mercado, os bancos estão trabalhando, mas com relação ao Banco Nordeste, eu diria a você que na feira aqui é o nosso segundo carro-chefe, que é a venda de máquinas e equipamentos pelo cartão BNB Agro. Bom, se você está gostando desse conteúdo, já aproveita, já se inscreve no nosso canal, já dá o seu joinha e já compartilha com outras pessoas que você conhece que tem o canal da AIBA Vozes do Agro com conteúdo interessante, bacana para você se informar. A gente estava falando aqui de linhas de crédito, então vamos, primeiro lugar é para custeio agrícola. Segundo lugar, maquinários. Máquinas e equipamentos. Terceiro lugar. Terceiro lugar aqui que está avançando muito, irrigação, né? Nós temos aqui na região, não só quando eu falo aqui, pessoal, é agro aqui, Bahia, nós temos o Matopiba, né? Não podemos esquecer aqui que você tem Tocantins, Goiás, Piauí, o banco não atua no Tocantins lá, que é a região norte, que é o Banco da Amazônia, que é um banco federal também. Mas essa região que nós temos do Piauí e Maranhão, é uma fronteira que está crescendo muito, né? Então, a irrigação hoje, ela te dá uma previsibilidade, uma regularidade. Nós estamos aí com a iminência já do El Niño, né? Está todo mundo aí comentando, vem o El Niño e tudo. Então, se você trabalha com a irrigação, e hoje a irrigação está muito tecnificada. Antigamente a irrigação, o produtor que nos assistindo lembra muito bem, tinha a figura do pivozeiro, é o cidadão numa motozinha, que ele olhar como é que está funcionando a irrigação, não. Hoje é sensoramento, hoje você tem drone, então você tem toda uma tecnologia embarcada que você diminui esse custo. É importante também falar, há uma eficiência do uso da água.
né? Porque antigamente a pessoa usa muito aqui o pivô central, que é o tipo de irrigação mais utilizado. Então, essa tecnologia hoje, ela te dá sustentabilidade, ela te dá uma previsibilidade, uma regularidade, e para o produtor que faz um investimento alto em fertilidade, né, é muito importante ter esse financiamento. O quarto que eu diria, que também acompanha a irrigação, é a armazenagem. Nós estamos aqui com índice de produtividade cada vez mais crescentes, né? E a armazenagem ela vem também como o quarto carro-chefe aqui nessa parte de investimentos. Isso para toda a região do Matopiba. Para toda a região do Matopiba. Essa daqui eu diria assim, porque o pessoal até fala que Luiz Eduardo é a capital do Matopiba, né? Colocaram já. Quando eu trabalhei aqui, eu passei 5 anos aqui em Luiz Eduardo. Muita gente vinha de São Paulo, alguma empresa para se instalar aqui, ele visitava todo o Matopiba, mas ele acabava aqui em Luiz Eduardo, porque realmente Luiz Eduardo hoje está sendo um grande centro. A feira, ela mostra isso. É uma feira hoje internacional, mas aí Luiz Eduardo, realmente hoje, eu diria que é uma sede muito forte do agro aqui na região. Bom, a gente está falando, o senhor que atua no Banco de Correntina, que é uma cidade aqui próxima a Luiz Eduardo, que o oeste da Bahia, gente, é Correntina, Barreiras e Luiz Eduardo. Isso, o Banco Nordeste, ele na região, as 3 principais agências aqui, Barreiras, Luiz Eduardo e Correntina, que abrange todo aqui o agro, né? Mas nós temos outras agências, aqui Bom Jesus da Lapa, que é uma região que também tem muita fruticultura. O maior produtor de banana do país é aqui em Bom Jesus da Lapa, né? O pessoal pensa na Bahia. Na Bahia, o pessoal pensa que é Vaz do Paraíba, em São Paulo. Mas lá são 11 municípios, 40 mil hectares. Nós temos aqui 10 mil hectares. E é engraçado, nós estamos aqui nas Vozes do Agro, o próprio Moisés, ele fez muito essa ponte, porque hoje tem essa integração. Antigamente você tinha a IBA, trabalhava só com grãos. Hoje tem a parte de fruticultura, você tem a parte pecuária. É muito importante essa situação aí. Pecuária chegando forte aí também, forte. Com uma agroindústria se instalando aqui na região, que deve fomentar ainda mais o setor da pecuária. Isso aí, eu digo a você que é uma revolução assim, porque antigamente eu cheguei aqui, pessoal, há uns 35 anos atrás, em 89. O senhor é da onde? Eu sou do Ceará, de Campos Sales, uma cidade do sul do Ceará. E está há 35 anos aqui. Vim aqui, passei no concurso do banco, vim trabalhar aqui no Banco Nordeste. Minha esposa baiana, aqui de Barreiras, e aqui já... Então você viu toda essa transformação, né? Porque Luiz Eduardo só tem 26 anos. 26 anos. E a feira, se eu não me engano, acho que tem 24. É a 20ª edição, porque teve... mas tem mais tempo. Tem mais tempo, porque teve ano que a pandemia, tá digital e tal. Então, Barreiras, quando eu cheguei aqui em 89, a soja, quando tinha uma quebra de safra, o comércio quebrava. Então, hoje não, você vê aqui Luiz Eduardo, o comércio que tem, tudo está envolvido com relação ao agro. A dinâmica da cidade vizinha aqui, Barreiras, que hoje tem um polo universitário. O agronegócio, na verdade, ele está fomentando toda essa economia. Então, a usina, a primeira que chegou aqui, já está instalando, funcionando, já tem mais 2 que eu diria sendo trabalhadas. Você vai ter um produto que é o DDG, que é o bagaço do milho, que ele, para a pecuária, ele tem 32% de proteína. Então, isso vai fomentar muito o confinamento. Vai fomentar a parte de avicultura, vai fomentar a parte de suinocultura. Então, a matriz produtiva vai diversificar mais ainda. Então, a geração de emprego, geração de renda. Então, na verdade, isso aqui, do país que o agro hoje, o maior exportador, o maior fomento, a pandemia mostrou isso. Quando tem uma crise, a indústria sempre primeiro, o comércio sempre primeiro, mas o agro não. O agro... E falando em crise, o mundo está em crise, né? Tem as guerras, essa questão geopolítica, e existe também uma retração da economia, uma crise também econômica no país. O banco sentiu isso? Como que o banco atuou e está atuando agora em 2026 diante disso? Pronto. Porque a gente vê as pessoas reclamando, né? As taxas de juros estão altas, dessa forma a gente não consegue crescer. Como que o Banco do Nordeste vem atuando? Muito importante essa tua pergunta, porque, na verdade, o banco ele atua como os economistas falam, com a política anticíclica, né? Então, quando você tem a crise, ele atua de uma forma de você combater, eu diria até as causas, não só o efeito, né? Que você chega ao financiamento e tudo. Então, toda hora que tem alguma dificuldade, como agora mesmo, você tem a questão, o juro que eu falei aqui, o juro do Banco do Nordeste, por lei, é um juro mais barato do que o BNDES, que é o Banco Federal. Então, você já dá uma competitividade maior para os produtores com relação a isso. O Banco do Nordeste, quando foi criado, é interessante a gente comentar assim, bom, tinha Banco do Brasil na época, um banco antigo, tinha Caixa Econômica, por que criar mais um banco aqui na região? Falava em seca, né? Eu sou nordestino, o pessoal falava seca, né, tal. Ninguém fala mais em seca hoje. E aí, foi na época do Getúlio Vargas, não, vamos criar um banco que trabalhe diferenciado. Qual a diferença? Vamos trabalhar com crédito orientado.
Então, hoje, esse crédito orientado é o que move o Banco do Nordeste, porque muitas vezes a pessoa chega no banco, hoje é muito menos, que aqui é uma região muito profissional, mas é como eu falei no início, o planejamento. Então, quando a pessoa chega e conversa com o banco orienta em que sentido? Não no sentido de consultoria, mas de orientação de entender essa necessidade do produtor para saber que tipo de produto, que tipo de financiamento a gente pode alocar para que atender melhor a sua necessidade. Então, quando tem uma crise e que tem esses produtos vêm dessa competitividade, uma segurança, eu diria uma previsibilidade. Por quê? Todo ano tem esse recurso. Você imagina que você tem uma crise e chega o banco seguinte, olha, eu estou com recurso não. E eu comparo o agro no transatlântico. Você não muda a direção do transatlântico da noite para o dia. Então, você precisa ter segurança, você precisa ter aquele recurso. E aí, na hora de precificar, na hora do produtor chegar, fazer as contas dele, eu posso contar com o Banco Nordeste? Que a conta tem agricultores que fazem essa conta de 10 em 10 anos, né? O ciclo dessa matemática é de 10 em 10 anos. Sim. É isso? Hoje eu diria que até a nova geração, e é engraçado a gente colocar isso, né? Nós estamos numa era digital, então os produtores que vieram da primeira geração, vieram do Paraná, principalmente para cá, eles não faziam essa conta assim, eu vou plantar, eu vou comprar esse adubo quando? Eu compro na hora. Hoje não, o pessoal teve planejamento de 1 ano, 2 anos, ele já faz uma análise, uma projeção que vai acontecer com a economia daqui 1 ano, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E isso é muito interessante porque diminui o risco. É uma das explicações que a gente tem um atraso de 1% no máximo, uma adimplência de mais de 99%. Né? E é devido a essa profissionalização. Isso dos agricultores aqui do oeste da Bahia. Daqui do oeste da Bahia. Quase não tem 100%, a gente fala 100%, né? Que é quando você está um pequeno atraso, um caso ou outro. Mas isso é importante porque, primeiro, o produtor vê que aquele recurso ele vai ter todo ano. Esse custeio é interessante colocar, que ele é um custeio rotativo, que eu falei com o chefe. Então, ele pega a primeira vez o convencional, o que é o convencional? Ele vai, faz a proposta, vai para uma central técnica, uma alçada decidiu, gera o contrato, libera o dinheiro. No outro ano ele pagou, ele faz o pedido e em 15 dias o dinheiro sai, não precisa fazer isso de novo. Essa primeira rodada de negociação dura quanto tempo? Essa rodada muitas vezes demora de 3 a 6 meses. Então na outra tem 15 dias. Tempo, então, né? E aí você imagina, ele pegou a primeira vez, no próximo ano ele já tem a certeza. Pagou direitinho, até certeza que vai sair. 15 dias. Dá uma segurança. O produtor também faz questão de pagar logo para não ter problema. E por isso que ele fala, acesso a esse crédito. Se eu atrasar, eu vou perder o Banco do Nordeste, eu vou perder essa facilidade, essa segurança. Então ele pensa 2 vezes. Então isso é muito importante porque essa previsibilidade nós precisamos. A gente sabe que o país é um país que essa parte do agro, a gente fala assim, por exemplo, falando da China, vamos falar Estados Unidos, tarifácio. Mas com essas usinas que está aqui, que eu falo, opa, se a soja você não pode exportar, você exporta a carne, a proteína vai em torno de carne. Se é o frango, se é o suíno. Então, é essa diversificação da matriz, é essa segurança de um banco do fomento, que você tem um recurso, que isso é interessante. Né? E como aqui eu falo, a gente funciona igual o coração de mãe, o pessoal nunca chega. Está demorando o meu, está aquilo ali. A gente faz a questão de atender todos, mesmo eu digo o produtor que não é cliente do Banco Nordeste, pode procurar uma dessas 3 agências aí, nós estamos no stand aqui até sábado, então a função nossa é sempre dizer assim, se pode, é a transparência, você tem que ser muito transparente com o produtor, com o cliente. Pode sair, vamos junto. Não dá para sair, qual o caminho? Não tem condição de forma alguma, explica o porquê. Então é essa situação que hoje em dia que a gente tem uma clientela, é um orgulho muito grande dizer para você que nós temos clientes aqui que estão, desde o início aqui da agência de Luiz Eduardo, 26 anos. Então tem uma média de 30 anos, 20 anos, 25 anos. Então eu digo sempre para o produtor, feita a parceria para a vida toda não, porque quando partir os filhos estão aqui, a gente vai continuar, né? Nas outras gerações. É um casamento aí de muitas gerações. Infinitas gerações. Então, se você está gostando desse conteúdo, se inscreve no nosso canal, AIBA Vozes do Agro, já dá um joinha lá, curte, deixa um comentário. E é isso, a gente falou aqui de crédito, de financiamento e oportunidades com o Banco do Nordeste, que eu já descobri aqui que não atua mais só no Nordeste, né? Sim. A verdade é que tem o nome Banco do Nordeste, porque tem uma superintendência de desenvolvimento do Nordeste, fica em Recife, e por lei, onde essa superintendência atua, o raio de ação dela, a gente tem que acompanhar. Então, o Congresso Nacional, muitas vezes, a questão dos estados,
e eles alteram essa linha imaginária. Então, nós começamos no Nordeste, avançou para Minas. Hoje, o estado de Minas pega a região Norte, Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha e, recentemente, desde o ano passado, o Vale do Rio Doce. E o Espírito Santo, Norte, Noroeste do Espírito Santo, né? Se brincar e dar uma seca no Rio de Janeiro, a gente chega em Ipanema. Então é isso. Muito obrigada. Conversei aqui com o Tiziano Arraes, que é gerente-geral da agência de Correntina, que fica aqui perto de Luiz Eduardo, mas ele trouxe informações aqui do Banco do Nordeste como um todo, dessa atuação do banco, desse banco de fomento, que é muito importante para o agronegócio de todo o Brasil e principalmente da região do Mato Piba. Muito obrigada. Seja muito bem-vindo ao canal Voz do Agro. Eu não vou perder a oportunidade de lhe presentear aqui com esse boné de algodão, tá? Sou de algodão do projeto e do Vozes do Agro. Muito importante. Pessoal, eu queria agradecer a Voz do Agro aí, a IBA, todos vocês, pelo carinho. E reforçar também, que a gente falou muito rural, mas o Banco do Nordeste, olhando os estandes aqui também, nós trabalhamos muito também na parte urbana, né? Que é um banco completo. E o desenvolvimento, eu digo assim, quando você atinge todas essas áreas, quando vocês, que é o trabalho que vocês estão fazendo, estão compartilhando conhecimento, chegando às informações daquelas pessoas que mais precisam e servir de exemplo, de estímulo para aquelas pessoas realizar seus sonhos. A gente tem um lema no banco que é o seguinte: o recurso financeiro em si, ele não ajuda a pessoa em si, mas se a pessoa tem um propósito de vida e você ajuda na construção desse propósito de vida, você está transformando vida para melhor. É isso que move a gente. Então, quando a gente vê o produtor, o empresário, não é? O estudante, que aqui é muito importante esse trabalho que a IBA está fazendo e trazer, e ter o banco de fomento, a gente conseguir auxiliar a transformar vidas, isso é muito bom. Então, parabéns pelo trabalho, estamos à disposição. Obrigada. E agradecer pelo espaço, sempre é uma honra muito grande o Banco Nordeste estar aqui junto com vocês, participando também desse projeto fabuloso. Obrigada. Tá bom? E a gente fica por aqui, até uma próxima oportunidade.